Aqui a gente não tem exatamente a noção do contexto do português, mas na Bíblia, no texto, na língua original, que é o grego, existe essa diferenciação que Jesus faz entre esse nascimento da carne, que é a palavra grega bios, daí vem biologia, biológico, né? Então, o nosso nascimento biológico, e a palavra zoe. A palavra zoe é a palavra de vida nova. É uma outra perspectiva de vida. Não é a vida biológica, mas agora é a nova vida que Deus dá para aqueles que nasceram de novo. Essa doutrina é de fato uma doutrina muito específica da igreja, do novo nascimento. Se a gente lê a Bíblia no Antigo Testamento inteiro, e são 39 livros, a gente não vai ver essa perspectiva. Há perspectiva de arrependimento, há perspectivas nesses temas, mas não há uma perspectiva assim, uma nova vida, literalmente. Mas no Novo Testamento, isso é muito forte, aparece muitas vezes Jesus falando dessa nova vida. E tanto que o batismo, e aí para quem vai querer passar pelo batismo, é justamente a experiência simbólica desse novo nascimento que é espiritual. Então, como é que a gente acredita? A gente acredita que a conversão é um novo nascimento espiritual, algo que acontece dentro de você e de mim, e a gente marca isso fora de nós com o batismo. Então, aquilo que já aconteceu dentro de nós, a gente põe para fora, diante da igreja e diante dos amigos e da família e de quem quiser, pelo batismo. E aí tem a explicação por que a gente não batiza criança. Porque a gente acredita que precisa ter uma certa idade de maturidade para se tomar essa decisão. Então é uma escolha que demanda um certo grau de entendimento e de maturidade. E aí por isso então a nossa diferença para as igrejas que batizam bebês, né? Então, o batismo de bebês é um ato dos pais. A gente, claro, que respeita e entende isso como um ato de fé dos pais transmitindo a fé para os filhos. Mas aqui a gente faz diferente. A gente apresenta o bebê, mas batiza com uma certa idade, normalmente a partir da adolescência é o mais comum, com uma certa idade de compreensão desse novo nascimento e dessa nova vida. Então isso é bem importante. E aí tem mais textos bíblicos para vocês conferirem. Pode ver que o evangelista João é o que mais fala disso. A maioria dos textos são de João sobre isso, nessa perspectiva do novo nascimento. Agora a gente vai para essa perspectiva do novo homem. Na verdade, o melhor termo seria nova humanidade, né? O homem no sentido aí do humano, da humanidade. Então, Romanos 8. Romanos 8, 28. Olha o que diz aí. Romanos 8, 28. Gente, se vocês quiserem me interromper, perguntar, fiquem à vontade, tá? Seja bem-vinda também, Manu. Manu, se apresenta, fala o seu nome e a sua idade. Meu nome é Manuela e eu tenho 11 anos. Bora lá, Romanos 8, 28. Olha só o que diz. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. O que esse texto está dizendo? Está dizendo que Deus chamou a gente, aí essa é o que a gente acredita que é uma ação espiritual dentro de nós, chamou a gente para essa nova vida. Para essa vida na qual Jesus é o nosso irmão mais velho e nós somos desafiados a copiá-lo, a imitá-lo, né? Qual o resumo da vida cristã? O resumo da vida cristã é imitar a Jesus. Isso pode ser entendido como grande resumo. Porque eu gosto de dizer isso, embora a Bíblia seja complexa, porque
é grande, são muitos livros, muitos capítulos, muitos versículos, muita informação. O Evangelho é muito simples e direto. Porque o Evangelho é: Jesus morreu na cruz, levando os nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Nisso consiste o Evangelho. E o que consiste a vida cristã? A vida cristã consiste em imitar a Jesus, em seguir a Jesus. Simples assim. É simples, não significa que é fácil. É simples no sentido da gente entender que a mensagem do Evangelho é uma mensagem muito direta. Agora, os desafios do seguimento a Jesus nos nossos contextos, no nosso dia a dia, aí é a jornada da nossa vida inteira, né? Mas é isso, é esse chamado para essa nova vida, para essa imitação. Então eu gosto de dizer que aqueles que são chamados por Deus para uma nova vida tem no mínimo uma dupla vocação. Porque num primeiro momento nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E aí isso vale para todo ser humano. E depois que nós nos convertemos, nós agora nascemos de novo e nós devemos voltar para esse plano original da imagem e semelhança de Deus com a maior intensidade possível. E para nós, Jesus Cristo é essa figura do Deus encarnado. Então, o Ariovaldo Ramos tem uma frase que diz que Jesus Cristo é Deus como é e o ser humano como deve ser. Então, a gente quer saber quem é Deus, a gente olha para Jesus. A gente quer saber quem nós devemos ser, a gente também olha para Jesus. Porque ele é Deus como é, o ser humano como deve ser. Então, esse novo homem, a imagem que a gente tem de um novo homem, de um novo humano, de uma nova humanidade, é Jesus. Essa é sempre a nossa referência. E aí, vamos para um texto sobre nova vida em 1 Pedro. 1 Pedro fica mais para o fim da Bíblia. É a carta do apóstolo Pedro, o famoso Pedro, que andou com Jesus e escreveu 2 cartas no Novo Testamento. E 1 Pedro 1,13 diz que nós devemos... 1,13 de 1 Pedro, né? De 13 a 16. Olha o que Pedro diz pra gente. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada por meio de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixa amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que o fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então, o desafio da santidade é esse desafio do seguimento a Jesus. O que é ser santo nessa perspectiva do Novo Testamento? É imitar a Cristo. É seguir ao Senhor com a maior intensidade que a gente conseguir, né? É essa a ideia. E aí a gente vai para as perguntinhas que vocês podem fazer em casa. Então, assim, o que é necessário para que uma pessoa participe do reino de Deus? Segundo o primeiro texto que a gente leu. Tá na ponta da língua aí já? Quem responde? Pode abrir a Bíblia, João 3. Volta no texto. Ó. O que é necessário para que alguém participe do reino de Deus? Volta no texto aí, só para a gente fazer esse exercício rápido. João 3, vamos lá. Ó, eu vou dar ainda a dica, vou deixar mais específico. João 3, versículo 3. Nascer de novo, exatamente. Jesus diz, olha, você não pode ver o reino de Deus se você não nascer de novo. Então, novo nascimento é palavra fundamental para a nossa aula de hoje. Depois ele diz, como é que pode uma pessoa
nascer 2 vezes, né? Porque um nascimento é o biológico, é a vida bios, o outro nascimento é a via zoe, ou zoé, né? Da nova vida. Então, são esses os 2 nascimentos. E aí depois os outros textos que vocês podem e devem fazer em casa, porque daí vocês vão manuseando a Bíblia, as respostas aos textos, as perguntinhas estão sempre com texto de referência para vocês. Então, o novo nascimento é o ato voluntário do ser humano que se rende a Cristo. O novo nascimento é obra exclusiva do Espírito de Deus, pois quem nasce de novo, nasce de cima do alto do Espírito de Deus. A mensagem mais elementar do Evangelho deixa claro que a salvação que recebemos de Deus é a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? João 3,16. Esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. E aí vários textos bíblicos indicando e confirmando isso que a gente está falando. Muitas pessoas pensam na vida eterna como pós-vida, ou vida depois da morte. Mas como vemos, a Bíblia ensina que a comunhão com Jesus nos dá acesso imediato à vida de Deus. Essa é uma coisa interessante, porque a vida eterna não é, para nós cristãos, só uma perspectiva do pós-morte. A vida eterna, para nós, é uma nova vida que começa aqui agora. Essa nova experiência de vida, essa vida espiritual, essa vida com Deus, essa vida onde o Espírito Santo habita em nós, essa vida pós-conversão, para nós já é vida eterna. Então não é só lá no futuro, é aqui agora, né? E por isso que a conversão é essa perspectiva nova sobre tudo. É esse o conceito de conversão para nós. A conversão não é uma mudança de religião. Isso é importantíssimo, porque existe nos estudos de religião o que a gente chama de trânsito religioso ou de imigração religiosa, que é as pessoas mudam de religião. Isso, numa análise sociológica, é comum e natural em todas as sociedades. As pessoas migram de uma religião para outra. Quanto mais liberdade, mais tendência dessa migração. Lugares onde tem restrição e tal, essa migração fica mais complicada por conta da opressão das restrições. Mas graças a Deus, num ambiente de liberdade, que é o que temos no Brasil, essa migração acontece o tempo todo em vários contextos. Só que o que a Bíblia chama de conversão é uma mudança da vida toda. Não é uma mudança só de uma religião. É algo muito mais profundo. Para quem olha de fora, pode dizer, você mudou de religião. Você era católico, agora você é evangélico. Você era isso, agora você é aquilo. Pode ser, para quem olha de fora, a pessoa pode estar vendo isso, uma mudança de religião. Mas para nós, a conversão não é uma mudança de religião. Ela é uma transformação de vida. E aí é por isso que a nossa fé e essa nova vida vai orientar tudo. Eu até não gosto muito do termo vida cristã nesse aspecto. Porque vida cristã parece que a vida cristã é uma parte isolada da nossa vida, né, do resto. Então, vida cristã acontece no domingo e a vida acontece de segunda a sexta, segunda a sábado. Não. Eu gosto de pensar, e o que o Novo Testamento, inclusive, diz para nós, é uma nova vida. E aí vai mudar o nosso olhar, a nossa perspectiva sobre trabalho, sobre família, sobre dinheiro, sobre filhos, sobre tudo. Então é por isso que não é uma coisa restrita à religião, restrita a deixar de ir naquela igreja ou ir nessa igreja, ou não ia em igreja nenhuma e agora eu vou nessa. Eu assistia Esporte Espetacular domingo de manhã e agora eu vou para a igreja domingo de manhã. Não é só isso. Isso pode ser uma perspectiva para quem está olhando de fora. A perspectiva da conversão é
é muito mais profundo, porque é essa nova vida. Então aqui o que eu já falei para vocês, né, da vida biológica, do bios e do zoé, da vida espiritual, né, a gente percebe essa diferença mais no texto grego, que tem essas duas palavras para vida. Então, ser cristão, portanto, não é apenas uma questão de crença e perdão para os pecados, mas de transformação pessoal, mediante a conversão e o novo nascimento, que nos dão acesso a uma experiência de vida eterna, que o apóstolo Pedro chama de participar da natureza divina. A salvação em Cristo, portanto, é essencialmente um tipo de relacionamento com Deus, no qual o Espírito Santo nos possibilita experimentar mais e mais a vida abundante que há em Jesus. Isso também é muito importante. Por quê? Porque a gente acredita que essa nova vida, ela é gerada pelo Espírito Santo em nós. Então, assim como existe uma geração da vida biológica, né, o encontro lá do espermatozoide com o óvulo do homem e da mulher e como isso gera uma nova vida, para nós também tem uma perspectiva de gerar uma nova vida. É aquilo que o Espírito Santo faz dentro de nós. Gera uma nova vida. E inclusive essa nova vida tem contornos de avanço e de maturidade. Então a Bíblia leva tão a sério essa nova vida que a Bíblia vai dizer que alguns são bebês espirituais, a Bíblia vai dizer que outros são maduros espirituais. Então a Bíblia vai dizer que até a vida nova há um desenvolvimento parecido ou paralelo com a vida biológica, de crescimento, de maturidade, de avanço, de compreensão e etc. Né? É até uma crítica bíblica quando Paulo fala sobre bebês espirituais. Ele está falando isso para pessoas adultas da igreja de Corinto. Mas é uma crítica que ele está dizendo, olha, vocês já nasceram de novo, vocês já se converteram, mas vocês não amadureceram. Vocês estão bebês espirituais. Né? Então, a gente não batiza quem é maduro espiritualmente. A gente batiza quem se converteu. E aí se espera que a maturidade se alcance ao longo da jornada. Então, assim, se você... eu não sou maduro ainda para batizar-se. Não, maturidade não é o critério. O critério é conversão. Se você se converteu, você pode e deve ser batizado. A maturidade é o que você alcança na sua jornada espiritual de crescimento. Tudo bem? Tá claro isso? Vocês estão muito quietinhos e quietinhas. O novo homem, essa nova humanidade. Deus está construindo uma nova humanidade a partir de Jesus Cristo. De modo que o cristão não é apenas uma pessoa que tem seus pecados perdoados, mas é fundamentalmente uma nova criatura, ou uma nova criação de Deus. Um novo homem, uma nova humanidade. Cristo quer dizer, pequeno Cristo, nada mais verdadeiro para descrever alguém que experimentou um novo nascimento e que agora vive predestinado a tornar-se semelhante a Jesus Cristo. Mais uma vez eu cito Ariovaldo Ramos, que diz, Deus não está salvando pessoas, Deus está redimindo a humanidade. Também é mais profundo. Então, embora Deus esteja salvando pessoas por meio de Cristo, na verdade, dentro do grande plano redentor de Deus, Deus está redimindo toda a humanidade. E esse é o grande movimento do que a gente pode chamar de igreja universal, no sentido da igreja nessa perspectiva de uma realidade espiritual que alcança todas as nações e que perpassa a história. Deus está redimindo a humanidade, Deus está transformando todas as coisas e essa transformação de todas as coisas passa pela transformação de cada um de nós. Né? Então, a conversão é essa experiência de passar a fazer parte desse grande plano redentor de Deus. Isso é muito importante, porque isso também nos tira do individualismo. Talvez na nossa perspectiva mais natural, a gente saiu ali do útero da nossa mãe e vai crescendo e vai se individualizando, né? A psicologia tem uma perspectiva interessante, principalmente Jung, que ele fala de individuação, que não é individualização.
Individuação é a maturidade que o indivíduo alcança. Isso é bom e é importante, né? Então a gente nasce ali grudado com a nossa mãe e a gente vai amadurecendo e ganhando essa individuação, né? Uma das crises da adolescência é esse salto, é esse avanço, né? De sair desse aconchego familiar e ir despontando para a vida adulta, para a individuação. Isso é bom, necessário para todos nós. Só que o que acontece com o mundo hoje? A gente se torna individual demais. Então, no processo de individuação, vira individualização. E aí a gente se entende, às vezes, solitário no mundo, sozinho no mundo, e às vezes vivendo egoisticamente no mundo. Né? Dizendo, ó, só tem eu, é eu por mim e acabou e tal. E aí no plano de Deus, quando a gente se converte, a gente vem para ser povo de Deus. A gente vem para a igreja que é chamada família de Deus. A gente vem para essa nova humanidade e a gente... Opa, calma aí, eu não estou isolado no mundo. Agora eu estou parte de um grande plano redentor. Agora quem se converte como eu chamo de irmão, de irmã. Agora virou a chavinha, virou a perspectiva, né? Então o novo nascimento também deve afetar tudo isso em nós, né? Essa nova humanidade. E o que a Bíblia vai chamar também dessa nova vida, que é um processo de transformação pessoal até nos tornarmos semelhantes a Cristo, que é o chamado da santificação, que é o que a gente leu em 1 Pedro. Uma vez identificados com Cristo e em sua morte e ressurreição, somos desafiados a andar em novidade de vida. Essa nova vida em Cristo possui o padrão do caráter de Deus. Portanto, deve ser uma vida santa, uma vida que é totalmente dedicada a Deus em obediência, pureza e serviço. Esse processo de santificação pode ser melhor compreendido em duas expressões: posição e condição. Em termos de nossa posição, já somos verificados, já somos cristãos. Fiz errado aqui. Já somos cristãos, conforme já verificamos. E compartilhamos a nova vida. Mas em termos de nossa condição, devemos agir diligentemente e nos apropriarmos e experimentarmos as riquezas espirituais que já estão em Cristo. Então, essa posição e condição é um paradoxo da vida cristã bem interessante. Aliás, a Bíblia é cheia de paradoxos. Eu gosto de explicar isso. Porque o que é um paradoxo? Um paradoxo é uma aparente contradição, mas é uma tensão e que não necessariamente é uma contradição, mas é uma tensão. Então, por exemplo, a nossa posição numa nova vida é que a gente morreu com Cristo, a nossa velha humanidade morreu, e a gente ressuscitou para uma nova humanidade, né? Um dos símbolos do batismo também é esse, né? A gente mata a velha humanidade e renasce com uma nova humanidade. Então essa é a perspectiva. Porém, a nossa condição é continuar a fazer morrer a nossa natureza pecaminosa todo dia. Então, embora a gente faça isso simbolicamente no batismo, na jornada da vida, esse velho homem também vai querer voltar. Essa velha humanidade também vai querer voltar. E é por isso que a Bíblia também diz, e a gente viu isso na comunidade da cruz, que quem segue a Jesus deve tomar sua cruz e segui-lo. Ou seja, de alguma forma, a nossa natureza pecaminosa precisa ser colocada na cruz dia a dia. Nós já estamos livres da escravidão do pecado, mas ao mesmo tempo nosso corpo está ainda envolto ao pecado. Deus opera em nós, mas nós devemos desenvolver a nossa salvação. Cristo nos libertou para nós permanecermos livres. Cristo libertou o quê? Do pecado. Nós não podemos e não precisamos viver
subjugados ao pecado. Agora a gente pode viver uma nova vida. Mas essa tensão vai caminhar conosco a vida toda. E é por isso que talvez venha a questão, calma aí, mas quem nasceu de novo não peca? Não, continua pecando. A diferença é que quando a gente peca, logo a gente toma consciência, na maioria dos casos de imediato, e a gente faz o caminho de volta. E essa passa a ser a nova vida. Enquanto aquele que peca deliberadamente, ele não tem a noção, ele não tem a exata consciência, ou tendo uma certa consciência, porque todos temos consciência do pecado, porque todos somos criados à imagem e semelhança de Deus, ele não tende a se importar e não vê a gravidade daquela situação, e a vida vai passando batido. E a gente que se converteu, a gente se dá conta. E aí a gente, tem que fazer o caminho de volta. E, calma aí, isso daqui não tem a ver mais com essa nova vida. Então, várias vezes, já aconteceu comigo algumas vezes, de estar num ambiente ou fazer alguma coisa que é totalmente reprovável da perspectiva cristã, pecado, e eu me dar conta e dizer, não, mas isso aqui não tem a ver com essa nova vida. Isso aqui não tem a ver com o segmento de Jesus, isso aqui não tem a ver com a decisão lá do meu batismo, isso aqui não tem a ver com a minha conversão. Então eu preciso fazer o caminho de volta o mais rápido possível, né? E aonde vem o arrependimento, a oração, a confissão, tentar consertar as coisas naquilo que pode ser consertado ainda, para fazer o caminho de volta. E essa vai ser a jornada da nossa vida. A ideia é que, à medida que a gente se aprofunda espiritualmente, ganha maturidade, a gente se fortalece mais contra o pecado, né? Mas aquela santificação plena, a gente sabe que é uma utopia que não se realizará nessa terra. Mas é um horizonte utópico para onde a gente vai. Para onde é que a gente está indo? A gente se quer parecido com Jesus. Como é que eu crio meu filho? Para ele ser também parecido com Jesus. E como é que eu educo a minha comunidade? Para que ela seja parecida com Jesus. E como é que eu falo para as pessoas no Brasil e no mundo? Eu quero que elas sejam parecidas com Jesus. Então essa vai ser sempre a busca de todos nós, ainda que sabendo que não é coisa fácil. Conclusão. A vida cristã não se explica por um conjunto de doutrinas e procedimentos morais. Embora exista doutrinas e exista moralidade. Mas não se explica por isso. Também é mais profundo. Mas sim pelo relacionamento dinâmico com Cristo sob a ação do Espírito Santo, que naturalmente resulta em um estilo de vida que reflete o caráter e a natureza de Deus. Por essa razão, Jesus ensinou o Sermão do Monte, que descreve a ética do reino de Deus, descrevendo as pessoas bem-aventuradas são felizes, para mostrar que somente pessoas transformadas de dentro para fora podem viver de acordo com os padrões de Deus. Nesse caso, a essência da vida cristã está baseada no Novo Testamento, que dá origem a essa nova humanidade, que é capaz de experimentar uma nova vida. Então, bem-vindos e bem-vindas à comunidade da vida, tá bom? Tem mais exercício para vocês, olha só. Que belezinha. Os princípios fundamentais que você descobriu. Semana que vem você pode compartilhar as suas respostas. As diferenças da vida, do novo homem, da santidade. E semana que vem a gente já entra na comunidade do amor, certo? Dúvidas? Contribuições? Comentários? Quando que a gente vai receber esse material? Já. Tem Primeira aula também, tudo. Sim, a primeira. A gente tem um grupo desse curso especificamente no WhatsApp. Se vocês quiserem participar, olá, irmã Débora. Se vocês quiserem participar, a gente insere vocês lá. É lá que eu soltei esse material. Então já está nesse grupo, na verdade. Acho que são todos, não são
Então tá lá. Então olha, aí a gente mandou o link da primeira aula, vai seguir a sequência, então essa semana a gente posta a próxima. Ou eu não mandei? Será que eu não mandei? Eu não lembro. Então pode ser que eu não mandei, aí foi falha minha. Eu achei que mandei e não mandei. Mas então eu já vou mandar já. Mandar já. Mandei. E o irmão também. Não prestou atenção. Eu tenho motivo, gente. Você tem um motivo, eu tenho outro. É, Mas, ó, o dia que foi tem- só da primeira aula. Tá Então, discipulado foi- básico. Foi um resuminho que você mandou. Ah, foi só o resumo. Então, O PDF não foi, eu acho. eu acho que não foi o PDF todo. Foi só o resumo geral. Ah, então tá certo. Então no contribuidor tá certo. A gente tá liberado. É. Então vamos aqui, ó. Pá, pá. Todas as lições, né? É, aqui. Ah, eu já sei. Acho que eu não tinha baixado. Será que eu não baixei o PDF aqui? Por isso que eu não mandei? É, eu acho que é isso. Calma aí. Eu não sei onde é que tá baixado, então deixa eu baixar aqui. Aí vai pra vocês já. Aqui. Garotinhos e garotinhas. Foi. Aí é o material todo dessas 5 primeiras aulas, tá bom? Mais alguma dúvida, comentário, pedido? Claro. Eu adiciono você. Quem mais quer ser adicionado? A gente já faz isso. Tá, eu coloquei seu pai, mas não. Aqui. Tchurururu.